Bom, vamos lá. Quem vai... vou passar ele bem ali. Bom, já me apresentei, né? Acho que eu já falei bastante. Vocês... obrigada por vocês terem voltado do café. Eu sei que tá maravilhoso, mas vai ter mais um pouquinho ali no final. E a gente daqui a pouco vai fazer uma rodada de networking. Quem puder sentar aqui na frente, eu agradeço, porque depois os atrasados que chegarem não vão querer sentar. Entendeu? Eu já conheço igual estava ali atrás. As pessoas não querem sentar na frente. Eu não mordo, juro que eu não mordo e não cuspo em ninguém. Então, muito obrigada de novo, né, que agora vai começar a minha palestra, então preciso começar agradecendo, que é uma das coisas que eu mais acredito é a gratidão, né? De vocês estarem confiando numa pessoa que vocês nunca viram na vida, né? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. E hoje, agora, a gente vai falar sobre posicionamento de marca. O como isso é importante para o nosso negócio, independente se você vai trabalhar a sua marca pessoal ou se você vai trabalhar a sua marca profissional, tá? Eu vou contar um pouquinho para vocês da minha história, de como começou, como é que eu comecei nisso. Eu sou uma pessoa muito inquieta e, como a Ju falou, eu já trabalhei em banco, já fui gerente de 2 bancos. Só que não era uma coisa que eu me sentia bem, eu me sentia à vontade. Com 18 anos foi meu primeiro emprego pago. Eu trabalhei no banco, eu entrei como assistente de gerente, depois eu virei gerente, com 19 anos. E fiquei um tempo no banco e depois do banco eu fui trabalhar no outro banco, eu trabalhei no Tongop do Santander. Mas aquilo não me preenchia. Por quê? Porque eu não sabia o porquê que não me preenchia, porque muitas vezes a gente não sabe. A gente tem uma insatisfação dentro da gente que a gente não sabe o que é. Então eu saí do banco e fui trabalhar, comecei a trabalhar na Petrobras, na área estratégica. Pode passar aqui na outra página, vai falar um pouquinho dos lugares que eu trabalhei. Eu fui trabalhar na Petrobras, trabalhei 14 anos na Petrobras. Primeiro entrei como contratada, depois fui trabalhar na consultoria, entrei na Accenture, fui chamada para trabalhar na Accenture para trabalhar na Petrobras. E comecei a trabalhar na área estratégica. Sempre trabalhei com diretores e presidentes. Desde os meus 21 anos de idade, eu sempre trabalhei com um topo. Então, às vezes vocês vão ver falando rápido, porque eu ia falar com o presidente, tá bom, você tem 5 minutos para programar seu projeto. Eu ficava assim. No banco, você tem 15 minutos para almoçar e voltar. Era assim a minha vida. Então, a minha vida sempre foi corrida. Porque quando a gente trabalha na área estratégica, quando a gente trabalha com o pessoal do alto poder lá, esse pessoal tem muita pressa para tudo. É tudo para ontem. Todo projeto, olha, vamos começar no projeto 8, é para ontem. É sempre para ontem. Então, a minha vida sempre foi muito corrida. E isso era uma coisa que, ao mesmo tempo que eu gostava, mas isso também criou muito a minha personalidade, de ser muito agitada, muito rápida para tudo. E graças a Deus, a esse trabalho, né, tudo tem seu lado positivo e seu lado negativo. Por exemplo, se você sentar comigo para comer, eu vou comer em 2 minutos. Porque eu tive que fazer isso na minha vida. E às vezes eu fico tentando. O meu marido, ele demora 2 horas para comer e eu fico assim, gente. Ele olha na minha cara, se você quiser levantar, você pode. Mas enfim, por quê? Às vezes a gente julga as pessoas, mas a gente não sabe qual é o histórico dela. E isso eu aprendi muito quando eu fiz o meu autoconhecimento, que eu vou falar aqui daqui a pouco. Então, essa minha vida corrida era uma vida de questionamento diário. Que eu saía, acordava às 6 horas da manhã e chegava, quando eu fazia faculdade, eu chegava às 11 horas em casa no dia seguinte para estar 6 horas, acordar às 6 horas de novo e ficar naquele ciclo. Então eu vivi anos e anos da minha vida, eu digo que os 35 anos da minha vida, no automático. E às vezes a gente está vivendo no automático e nem sabe. A maioria das minhas clientes estão vivendo no automático e não sabem. E o que é viver no automático? É essa vida que você fala, o que você quer ser? Ah, eu quero ser rica, eu quero ter dinheiro, eu quero, sabe? Coisas abstratas, coisas difíceis de alcançar. Não é difícil de você alcançar ter dinheiro, mas é como você vai alcançar. Né? E muitas vezes a gente não aprende isso, a gente não aprende isso na escola, não aprende isso na faculdade. E eu falo que o coach foi mudança transformacional na minha vida. Eu sou uma pessoa antes do coach e depois do coach. Por quê? Porque lá eu pude aprender o que é empatia. Não que a gente não saiba, a gente sabe o que é, mas lá a gente vai a fundo do que é. A gente passa a olhar mais pro outro. Quando eu vejo alguém em alguma situação, a primeira coisa que eu faço é sentar no banquinho dela. E eu sempre falo isso para os meus clientes, senta no banquinho do outro. Porque quando você está falando com uma pessoa e você está julgando ela, você só está vendo aqui. Mas quando você senta aqui, você tem aquilo tudo ali que você não estava vendo. Que é o passado, que é a história da pessoa.
E a gente não sabe, e às vezes a gente está julgando sem saber. Então, o coaching me ajudou muito nisso, e foi ali que eu pude perceber qual era o meu propósito. Foi no coaching que eu falei, é isso aqui que eu quero fazer. Eu não quero mais voltar para o mundo corporativo. Por quê? Por que eu fui fazer um coaching? Porque eu tive crise de ansiedade. Alguém já teve crise de ansiedade? E quando eu tive essa crise de ansiedade, pra mim foi realmente opa, peraí, tem algo de errado na minha vida que eu preciso mudar. E às vezes a gente não para pra pensar nisso, né? A gente vai ter... Eu conheço um monte de gente, todo mundo fala, eu tenho crise do pânico, eu tenho crise de ansiedade, eu tenho não sei o quê. E o que você tá fazendo pra isso? Nada. Tá tomando um remédio? Você não tá indo na causa raiz. Porque o remédio vai resolver seu problema agora. Mas quando passar o efeito do remédio, vai voltar tudo de novo. É igual com doença. Se você tem uma doença, tem uma dor de cabeça, se você tem uma dor no estômago, você vai tomar o remédio e vai melhorar agora, mas amanhã a dor do estômago vai voltar. Por quê? Porque você está com problema. Então, quando eu tive isso, ali foi a primeira vez que eu tive esse start. Eu falei, eu preciso mudar algo na minha vida. Eu estava saindo de um divórcio e estava num projeto que a empresa me chamou, que eu trabalhava na época eu trabalhava no Metrô Rio. Eu sou carioca, não sei se deu para perceber, não sou carioca. E eu fui chamada para trabalhar na Hold no outro projeto. Então eu trabalhava no metrô e trabalhava na Hold. Então assim, a minha vida estava uma loucura. E estava mudando diretoria, estava mudando um monte de coisa, um monte de gente sendo mandada embora e aquilo ali você vai engolindo, né? E você vai tomando, a gente não percebe. Mas a gente acha que tá tudo bem e não tá. E aí quando o meu corpo falou, pera, não tá tudo bem, você precisa resolver isso, senão vai ficar pior, foi quando eu parei. E aí foi quando eu fiz o meu autoconhecimento e lá finalmente eu achei o que eu queria fazer. E aí fica aquela dúvida, como assim mudar, né? Todo mundo fala, você é louca? Quem já escutou que é louca? Você é louca? Você tem tantos anos de experiência, você ganha super bem, você já trabalhou em grandes empresas e não sei o que, não sei o que. Mas eu estava feliz? Eu não estava totalmente feliz. Eu amava o que eu fazia e continuo amando, porque hoje eu continuo fazendo as mesmas coisas, só que eu tirei do grande, das empresas grandes, e trouxe para o pequeno, para as empreendedoras que estão começando, ou aquelas que já têm um negócio, ou para as marcas que já têm um negócio. Eu consigo trazer a minha vivência, a minha experiência toda, de tudo que eu vivi, agradeço tudo que eu vivi, porque hoje eu trabalho com isso. Então, assim, eu fiz uma transição de carreira, mas não foi uma transição de carreira total. Porque normalmente a transição de carreira é assim, é uma enfermeira que foi virar confeiteira. É totalmente diferente, né? É uma pessoa que era médica, como eu já aprendi, e quer abrir um negócio. Então, assim, ela não tem experiência de gestão, de administração, de um monte de coisa. Então, graças a Deus, eu hoje continuo fazendo o que eu sempre fiz e que eu gosto de fazer. Só que ao invés de eu fazer as coisas para os outros, eu já estou fazendo para mim. E isso me traz muita alegria, muita felicidade. Porque quando eu resolvi empreender, o meu objetivo era, eu só pensava o seguinte, quando eu tiver filhos, como é que vai ser essa vida? Porque a vida que eu tenho hoje, ela não cabe. Eu não consigo ter filhos nessa vida que eu tenho. Alguma coisa, algum pratinho vai cair aqui. Aliás, mais um, né? Porque naquela época caiu, né? Divorciei e tal. Começaram a cair os pratinhos. E a gente acha que a gente tem que dominar tudo, que a gente acha que a gente tem que tomar conta de tudo, que a gente... Tem muita gente que fala assim, como é que você consegue dar conta de tudo? Gente, eu não consigo dar conta de tudo. E olha que eu ainda nem tenho filho. Casei tem pouco tempo. Mas a gente não consegue dar conta de tudo porque é muita coisa. E cada vez mais, eu não sei se vocês têm essa sensação, a gente está sendo cada vez mais cobrado em fazer cada vez mais. A gente precisa estar em vários lugares ao mesmo tempo, a gente precisa fazer tantas coisas que a gente fica sobrecarregada. Mas o que eu posso falar para vocês hoje, que o que é mais importante que eu consegui trazer para a minha vida, e que hoje eu passo isso para os meus clientes, é faça aquilo que você gosta. Porque por mais difícil que seja, a Ju comentou isso, por mais difícil que seja, vai dar certo. Porque é muito ruim a gente trabalhar com aquilo que a gente não gosta. É muito ruim a gente todo dia. Quantas vezes eu acordei, meu Deus, eu vou para aquele trabalho, que às vezes, quando eu ia fazer projeto, às vezes me colocava em projetos que eu não queria. Enfim, várias coisas. Gente puxando seu tapete, é chefe que não sabe nada e quer mandar. Aquela coisa toda que eu acho que todo mundo já passou por isso. E eu falei, eu não quero mais passar por isso. Eu não tenho problema de trabalhar no mundo corporativo, mas eu não quero ter aquela vida que eu tinha, de ter hora para chegar e não ter hora para sair. De horário de almoço eu tenho que fazer trilhões de coisas, de ir no médico, fazer uma unha, fazer um cabelo, comprar um presente de alguém, porque no final do dia eu não tenho horário, eu não tenho tempo. Eu não quero
quero mais essa vida. Eu posso trabalhar hoje no mundo corporativo, mas eu preciso de flexibilidade. Eu aprendi que eu posso ter flexibilidade. E isso para mim é muito importante. Isso para mim faz parte dos meus pilares, do que é importante para minha vida. E muitas vezes a gente deixa o que é importante pra gente, porque a gente precisa trabalhar por causa do dinheiro. O dinheiro é importantíssimo. Mas eu acho que mais importante ainda é a gente cuidar da nossa saúde mental e da nossa saúde física, que muitas vezes a gente deixa de lado, né? Que a gente come um sanduíche correndo na hora do almoço. Eu, na minha época do banco, esqueci de falar isso, quando eu tinha 18 anos, que eu era gerente de banco, eu ganhei uma gastrite. E o médico falou assim, eu não vou nem tocar em você, não vou nem pedir pra você fazer exame. Você tem duas opções. Com a sua idade, ou você para, ou você vai ter uma úlcera em breve. Eu falei, tá bom, eu já parei. Por quê? Porque eu comia McDonald's, eu comia coxinha em 15 minutos, eu comia o que dava em 15. O que a gente faz com 15 minutos? Eu tenho que sair, comprar, comer, escovar o dente e voltar pro meu trabalho. O que a gente come em 15 minutos? Era assim a minha vida. Então, eu não me vejo mais fazendo isso. Eu posso até fazer isso porque eu tô fazendo pra mim, pro meu negócio. Eu viro noites trabalhando, mas eu viro noites felizes. Quantas vezes eu tô fazendo um projeto de um cliente, quando eu olho, gente, passou 8 horas. Eu levantei pra fazer e voltei e não percebi. Quando eu olho, eu falo, gente, já passou 8 horas, passou 6 horas, eu não comi. Mal fui no banheiro. Por quê? Porque eu gosto de fazer isso. Me traz felicidade. Então o que eu posso falar pra vocês é o seguinte, façam algo que vocês gostem. Quando a gente acha o nosso propósito, não tem dia, não tem noite, não tem final de semana. Eu trabalho final de semana, eu trabalho feriado, eu trabalho nas férias. Entendeu? Tento me desligar, mas a cabeça não para. Mas eu amo. Se você perguntar, você quer outra vida? Não quero. Não quero. Já teve cliente que falou, pô, eu quero te contratar. Eu falei, só se for com flexibilidade. Tem, senão não quero. Por quê? Porque isso é importante pra mim. Porque por mais que eu ceda agora, porque o dinheiro, estão me pagando muito bem, em algum momento isso vai me cobrar. Porque isso é uma crença minha. E as nossas crenças, elas cobram a gente. Ela cobra a gente quando a gente não tá feliz, ela cobra a gente quando a gente não tá satisfeita. E aí a gente começa a ter infelicidade, a gente começa a ter um monte de coisa. A gente começa a ter problema no casamento, que às vezes o problema não é nem no casamento. Quantas eu atendo? Eu vou me separar, eu vou me divorciar. Eu falei, por quê? E a gente começa a fazer todo o diagnóstico quando a gente já vê onde está o problema? Trabalho. Ou vice-versa. O problema às vezes não é em casa, o problema é no trabalho. O problema é em casa e ela leva o problema pro trabalho. Por quê? Porque nós somos uma só. Não tem como a gente ficar tirando o chapéuzinho. Quem é que já brigou com o marido, com o namorado, sei lá o quê, e chegou para trabalhar com aquela cara? Com aquela vontade? Não é assim? Por mais que a gente tente achar e falar e não transparecer para as pessoas, mas por dentro, a gente tá o quê? Se corroendo, querendo ligar, querendo fazer e resolver o problema. Não é assim? Por quê? Porque nós somos uma só. Então, essa minha mudança foi importante para minha saúde física, para minha saúde mental e principalmente para minha vida profissional. No início, é fácil? Não, porque eu tô acostumada todos os meses, estava acostumada todos os meses a ter aquele dinheiro maravilhoso na minha conta. Né? Porque vai cair de qualquer jeito e vai estar lá na minha conta, tudo certinho. Mas quando você tira o foco do dinheiro e vê outras coisas, a gente consegue ultrapassar isso. E depois as coisas vão tomando o seu caminho, as coisas vão acontecendo e a vida vai seguindo e às vezes a gente passa a ganhar muito mais do que a gente ganhava antes, não é assim? Então, acho que o mais importante que eu queria falar para vocês é isso. Façam algo que goste, façam algo porque tem a ver com seus valores. E a gente vai falar sobre isso quando a gente falar de marca. Pode passar um pouquinho. Quando a gente falar de marca, a gente vai falar um pouquinho. Aqui eu detalhei um pouquinho do que eu sou. Eu sou administradora, fiz MBA em marketing, em gestão empresarial. Aí falei aqui das empresas que eu já trabalhei. Sempre trabalhei na área de planejamento estratégico. Eu trabalhava na área de planejamento estratégico da Petrobras. Vocês têm noção do que é? Porque a Petrobras, ela tem quantas empresas tem dentro dela? Eu já nem sei mais quantas tem hoje. Mas na época eram trilhões as empresas que davam. Mas eram muitas. Então você imagina fazer aquele negócio gigante. Então quando alguém fala em planejamento estratégico, opa, isso é fácil para mim. Eu faço com o pé nas costas. Por quê? Porque eu trabalhei anos e anos nessa área. Então para mim é muito fácil. Fazer processos é muito fácil. Criar estratégia é muito fácil. Falar é muito fácil. Com 19 anos, com 21 anos eu fui trabalhar no Santander. Aí eu tive que fazer uma palestra. Quando eu cheguei, 500 pessoas. Aí hoje, a gente, 21 anos, a gente é insegura. A gente ainda tá, naquela coisa. Eu falei para 500 pessoas. E
tinha uma pessoa da regional, que depois eu fui fazer uma palestra numa agência, aí tinha umas 12 pessoas, eu nem sabia que essa pessoa estava lá. Quando eu saí, ela falou assim, era você que estava falando? Eu falei, era. Ela falou, nossa, você fala muito bem. Eu falei, obrigada. Passou uma semana, o regional me ligou. Preciso de você aqui. Quando eu cheguei, ela falou, você está sendo promovida. Só porque ela me viu fazendo uma palestra. Eu não acho que eu falo muito bem, mas fui promovida a gerente Van Gogh, porque eu falava. A primeira da equipe fui eu a promovida. Então, assim, eu não tenho problema de falar. Eu sou tímida. As pessoas podem até pensar que não, mas eu sou. Mas eu tenho facilidade para falar, principalmente quando eu conheço do assunto. Vamos lá. Vamos aqui rapidinho para vocês falar isso. Então, hoje, desde que eu fiz toda essa mudança, eu trabalho com grupos de mulheres, eu dou mentoria para mulheres, eu dou consultoria para empresas. E tanto na parte empresarial, na mentoria, eu tenho dois grupos de mentoria, que um é de autoconhecimento, que eu amo fazer isso e não consigo me desvincular disso, porque isso foi transformador na minha vida, então eu acredito nisso. Então, não dá, para mim, eu não consigo fazer uma pessoa começar a empreender se ela não trabalhou a mente dela antes. Porque eu sempre falo para os meus clientes, na sua mente tem duas coisas, a sua vitória e a sua derrota, quem escolhe é você. Então, a gente precisa trabalhar nossa mente. Quando a gente sai do mundo corporativo e entra para o empreendedorismo, é muito importante a gente fazer autoconhecimento, porque muita coisa muda. E a gente precisa desagarrar, a gente precisa soltar algumas coisas para a gente conseguir andar nesse caminho, porque senão a gente para no meio dele. Pode passar, Maria. Então, assim, agora a gente vai falar. Agora a gente vai começar. Como a gente faz posicionamento de marca? Pode passar. 3 coisas muito importantes que a gente vai falar aqui, e isso aqui é fundamental para qualquer marca, tanto pessoal quanto profissional. Mudança de mentalidade. Se você gere alguma marca, se você está começando alguma marca, que é isso que eu já falei, se você não mudar a sua mentalidade, não vai para frente. Porque muitas vezes a gente está agarrado em coisas que a gente não tem que estar. Na minha casa todo mundo me chama de louca, porque meu pai ele era concursado, então você imagina, até hoje ele manda fazer concurso. A minha mãe sempre trabalhou, então assim, a minha mãe era um pouco mais malévola, mas meu pai, não, se tem que fazer concurso, tem que fazer concurso. Por quê? Porque devido a, só vou entender isso depois, devido à história dele, ele passou em 3 concursos, ele teve que escolher. Devido à história de vida dele, ele sempre teve dificuldade na infância, aquela coisa toda, qual é a crença dele? Para fazer concurso público? Segurança. Então pode o mundo acabar, mas ele sabe que ele vai ter o emprego dele livre. Só que é a crença dele, não é a minha. A minha crença não é segurança. Sabe qual é a minha crença? Quem sabe qual é a minha crença? Se é que já deu para perceber. Liberdade. Liberdade e flexibilidade. Isso para mim é muito mais importante. Então quando a gente faz autoconhecimento é que a gente vai conhecer isso. E eu não conhecia, eu não sabia que isso era importante para mim. Então foi no autoconhecimento que eu fui conhecer os meus valores. A gente sabe alguns valores que a gente tem, mas às vezes a gente não sabe qual é aquele que está dominando a gente, tanto para o bem quanto para o mal. E às vezes você vê a pessoa rodando na vida e não dá certo nisso, não dá certo naquilo, empreende aqui, vende aquilo, vende isso. Quanta gente conhece assim? E começa a fazer uma coisa, passa um mês, já estou fazendo outra, já tem. Por quê? Porque ela está com crenças que está travando ela ali e ela não consegue sair daquilo. E ela vai fazer isso mais 20 coisas aí e vai continuar. Porque o problema não é no que ela está vendendo. O problema está no como ela está vendendo. Que às vezes são coisas que está prendendo ela e ela não consegue sair daquilo. Entendeu? A outra são as estratégias que são importantíssimas para a gente conseguir gerir uma marca. Isso seja ela qual for. E as ferramentas que eu vou passar aqui para vocês. Pode passar. Então, os objetivos das ferramentas. Aumento da visibilidade da marca. Por que a gente utiliza as redes sociais? Por que a gente se posiciona no meio digital? Para a gente ter aumento de visibilidade da marca. Hoje quem está aqui é Gisele Carreira. Mas eu tenho uma marca que se chama Brand Digital, que é onde eu faço consultoria, onde as pessoas que precisam fazer posts, as pessoas que precisam fazer tráfego pago, que precisam fazer toda essa parte digital, não tem? Eu tenho as pessoas, a minha equipe que faz. Então, por que eu estou aqui? Que é para reforçar tanto a minha marca pessoal quanto a minha marca profissional. Então, isso aqui leva para você. O que você tem que fazer na sua marca para você ganhar visibilidade? Porque o que vai te trazer autoridade? Porque o que faz a gente vender, às vezes, acho que foi igual o João falou, às vezes as pessoas acham que são muitos seguidores. Eu tenho cliente que com menos de 1000 seguidores vende muito. Não é pouco. O que te faz vender não é seguidor, o que te faz vender não é curtida, não é comentário, porque tem muita gente comentando, curtindo e não compra nada. Então não se apegue a isso, que isso aí é simplesmente status, isso aí é só coisas
No início, quando eu falei pra vocês que eu perdi a minha conta de 50 mil, eu fiquei, gente, e agora? 50 mil é um número considerável. Porque quando eu tinha 12, todo mundo falava, nossa, você é blogueirinha, nossa, você é importante, porque tem seguidor. Imagina com 50. Então, assim, eu tive que trabalhar no meu ego e também aquela coisa, tipo, recomeçar. Porque quando você recomeça uma marca do zero, nem todo mundo te dá atenção. As pessoas não me conhecem quando eu tô começando um Instagram do zero, por exemplo. Entendeu? As pessoas não sabem a autoridade, as pessoas não sabem do meu histórico, não sabem tudo que eu já fiz, quantas pessoas eu já atendi mais de 1000 mulheres. E as pessoas não sabem disso, então fica muito mais difícil. Então como é que a gente faz para aumentar a nossa visibilidade? A gente tem que postar, ter uma boa imagem, fazer bons vídeos, a gente ter um bom design. São várias estratégias que a gente precisa ter para a gente conseguir posicionar a nossa marca. Conexão com o público. Tudo que a gente já foi falado aqui hoje, o design, a foto, algum evento que você faz, alguma feira que você faz, quando alguém comenta o seu post, você responde, o seu direct. Eu conheço um monte de gente que às vezes eu mando mensagem de algum serviço que eu quero e a pessoa não responde. Eu só não respondo imediatamente quando é a primeira vez que a pessoa entra, que às vezes o Instagram tem aquela pastinha horrorosa lá, que tá lá pra não sei aonde, e que ela só te manda a notificação um ano depois. Não é assim? Fico revoltada com isso. Eu peço desculpas, porque eu faço questão de responder um por um. Entendeu? E isso é muito importante pra vocês. Nunca, nem que seja um emoji, responda, nem que seja com outro emoji, responda. Porque isso é muito importante pra você. Porque a pessoa fala, poxa, ela me respondeu. Já diz, nossa, você me respondeu? Sim, estou respondendo. Porque tem gente que não responde. Então isso é muito importante para a gente criar conexão com o público. Aumento da receita. Quando você cria um posicionamento de marca, quando você cria autoridade, você vende. Então, você tem um aumento da sua receita. A sua marca, a sua imagem, ela é muito importante para que você crie negócios, para que você gere negócios, tanto para você quanto para a sua marca. Então, por isso que eu falo que é muito importante a gente trabalhar no mundo digital. E tem gente que quando começa, fala assim, eu vou ter todas as redes sociais. Eu falo, para. Porque a gente não precisa ter todas. Você vai dar conta de todas? Porque eu não consigo dar conta de todas. Mesmo eu tendo uma equipe, eu não consigo e nem quero dar conta de todas. Porque senão eu literalmente vou parar de fazer isso aqui, vou parar de dar mentoria, vou ficar o dia inteiro só fazendo post, respondendo gente, porque não tem como. Então, se você está começando, ou se você já tem, ou começou há pouco tempo, escolha pelo menos 2 redes sociais que você dê conta. E principalmente, não é aquela que você gosta mais, é onde está o seu público. Porque às vezes a gente quer escolher uma rede social que o nosso público não está lá, então não adianta. Você tem que escolher a rede social que está o seu público. Hoje, se eu tivesse uma marca de roupa, por exemplo, de adolescentes, aonde vocês acham que eu tinha que estar? Entendeu? Eu até tenho TikTok, porque eu fiz os experimentos para ver como é que era, porque o TikTok ele entrega mais do que o Instagram Post, mas por estratégia, não porque eu quisesse instalar. Mas, enfim, vamos ver se eu vou continuar na atuar. Reconhecimento da marca. O que é o reconhecimento da marca das redes sociais? É quando você cria a reputação, que é aquilo que eu falei, é a autoridade. Quando você tem autoridade naquilo que você está falando, as pessoas começam a te seguir para saber o que você está falando. Eu, por exemplo, tem gente que toda vez que posta alguma coisa, opa, deixa eu ver o que essa pessoa postou, porque isso aqui me interessa. Por quê? Porque as pessoas veem você como autoridade, as pessoas veem você como uma pessoa que sabe do assunto, que conhece, que está ali para poder ajudar o outro. E eu sempre falo, gente, ajude o seu público, ajude as pessoas, seus seguidores, ajude os seus seguidores. Por quê? Porque quando você entrega, depois ele vai querer algo de volta, depois ele vai querer mais de você, ele vai querer cada vez mais de você. Quando você sabe entregar, quando você sabe gerir o teu produto com a tua comunicação, que a gente vai falar isso aqui mais adiante, o teu cliente ele vai começar a te seguir e começar a comprar de você, porque ele acredita naquilo que você faz. Ele gosta do seu produto, ele gosta da forma como você faz. Eu tenho muito concorrente. Às vezes eu escuto isso. Quem aqui não tem concorrente? Eu tenho trilhões, ainda mais na minha área. Quantos tem? Quantos vocês conhecem? Mas o que acontece? Qual é o seu diferencial? Qual é o diferencial do seu produto? Qual é o seu diferencial da sua marca pessoal? Por quê? Porque às vezes a forma como eu falo pode não te agradar. Ai, não, ela fala muito
nossos seguidores, eu vou falar isso na parte de conteúdo, eles se identificam com as nossas crenças e com os nossos valores. E a gente vai falar isso, como a gente vai passar isso mais na frente, como é que a gente pode utilizar nossas crenças e nossos valores. A mentalidade que eu falei, né? Aqui eu já falei. As coisas só mudam ao nosso redor quando a gente muda. Acho que trocou aqui, mas enfim. Essa frase eu gosto muito de falar, porque vocês já ouviram aquela pessoa falar assim, principalmente os mais antigos. Meu pai é um desses. Eu nasci assim, eu vivi assim e vou morrer assim. Eu não. A de ontem já não é mais a mesma hoje. Eu não sei se alguém tem problema com mudança, porque eu não tenho. Se eu falar quantas vezes eu mudei só de casa nos últimos 3 anos, vocês vão falar. Eu mudei de país, em 8 meses. Eu mudei de país, já mudei 3 vezes de lugar depois que eu cheguei em Nova York. E vou mudar agora de novo, porque eu casei. Então, eu não tenho problema com mudança. Isso é em tudo na minha vida. Eu não tenho um problema de mudança de trabalho, eu não tenho problema com mudança de local, eu não tenho problema com mudança. E às vezes a gente tem problema porque a gente fica não querendo, a gente tem dificuldade de mudar as coisas. A Ju falou uma coisa muito importante. Agora, principalmente na era digital, se a gente não acompanhar a inteligência artificial, se a gente não tiver a mentalidade de mudança, que é constante, vai ter que ser constante. De repente você vai falar, ai nossa, agora peguei o jeito dessa rede social. Vai passar uma semana, Instagram, né? O algoritmo muda sempre, que a gente fica correndo aqui atrás de rabo. E agora? É vídeo? É Reels? É não sei o que, é vídeo curto, é vídeo longo. A gente fica o tempo inteiro mudando. Então, quem não tiver adepto ou com a mentalidade de mudança, não acredita. Agora a gente vai para a parte de estratégia. A parte de estratégia, essa parte aqui, são coisas muito importantes. Produto, preço é a base do marketing. Comunicação e o marketing. Se você tiver, aquilo que eu falei lá no início, que eu falei que eu já estava dando spoiler da minha palestra, se você tiver um ótimo produto e você não tiver, não souber precificar o teu produto, você não consegue vender. Você pode falar, mas o meu produto é barato. É porque ele é barato que você não vende. Eu já tive cliente que ela cobrava muito barato. Quando ela começou a cobrar alto, ela começou a atrair um monte de gente. Por quê? Porque dependendo do produto, se for muito barato, a gente não quer. A gente acha que não tem valor, a gente acha que não vale a pena. Não é assim? Se chega alguém aqui, a cabeleireira, se chega alguém e fala assim, olha, eu faço mechas a $15, quem vai fazer? Ninguém quer fazer. Mas todo mundo, gente, não vou nem fazer. Essa mulher nunca passou num curso na vida. É a primeira coisa que a gente vai pensar. E isso serve para todas as áreas. Então, nem sempre a gente tem que saber como a gente quer ser conhecido no mercado. É por preço? Depende do que você está vendendo. Você vende cadastro? Tem que ser, de repente, um preço barato, pode ser que seja legal, mas às vezes tem cadastro vendendo caríssimo. Então, assim, por que a Chanel vende muito? Por que a Prada vende muito? É por preço? É por posicionamento de marca. Porque que a gente vai falar isso lá na frente, o que a gente enxerga? Valor. E é aí que ela consegue vender. A gente vai falar isso, como a gente consegue vender trabalhando não o produto, mas trabalhando a necessidade do cliente. Comunicação. Se você tem tudo isso e não sabe se comunicar, também não adianta nada. Se você não tiver a comunicação certa com o teu cliente, não funciona. E tudo que você faz na sua marca, ela está comunicando alguma coisa. Se eu tivesse aqui de calça jeans, tênis, blusa regata, vocês iam acreditar em mim? Vocês iam me dar credibilidade? Se eu estivesse na minha rede social assim, vocês estariam aqui hoje? Sejam sinceras. Não. Pois é. Mas todo mundo precisa de terninho? Não. Depende de cada área, depende da sua comunicação, depende do seu serviço ou do seu produto que você vende. Tudo depende daquilo que você faz. Então a sua comunicação, ela tem que estar de acordo com tudo. Tem que estar de acordo com o logo que ela falou lá na frente, tem que estar de acordo com a foto que você faz. Não adianta nada você querer ter um posicionamento super assim, se de repente amanhã eu tô postando várias fotos na bebedeira, alguma coisa assim, não vai ter gente que vai me julgar? Se eu postasse foto de biquíni, um dia desse eu vi uma pessoa falando nisso, que ela era advogada, então ela tava sempre assim. De repente ela postou uma foto de biquíni.
mais comentado dela, mas a maioria era de crítica. Como assim uma advogada usando biquíni? Quem aqui usa biquíni? Então, tudo comunica. Então, antes de você postar alguma coisa, antes de você fazer alguma coisa, pense o que você quer comunicar com aquilo. Tá? E o marketing. Então, o que adianta você ter um produto maravilhoso, ter um preço certo, uma comunicação maravilhosa, mas você não fala para ninguém? Você não divulga isso, você não sabe divulgar, onde divulgar, como fazer. Não adianta nada. Então, isso aqui, por isso que eu botei um círculo. Se não estiver junto, não funciona. Não adianta ter um só. É igual um tripé. Se você tirar um pé, cai. Não adianta ter um só. A gente tem que saber trabalhar todos. Tá? Identidade visual e a sua voz. É muito disso que eu estou falando. É o tom da sua voz. Que é muito o que... a comunicação que a gente quer passar. Então, o logotipo que a Raquel falou, ele é muito importante, principalmente quem tem produto. Quem tem marca pessoal, no caso, quando eu trabalho a minha marca pessoal, eu não uso a minha logo, eu uso a minha foto. Mas na minha marca de marketing, eu uso a minha logo. Porque eu quero que as pessoas comecem a ver a minha logo. Então, a gente tem que saber quando a gente usa um e quando a gente usa outro. Porque isso faz diferença. E é muito importante a logo ser de acordo com aquilo que você faz, né? Imagina se eu tivesse uma logo, a minha logo ela é um GC simples, só, branco e preto. A cor foi escolhida intencionalmente, a tipografia foi escolhida intencionalmente, tudo foi escolhido intencionalmente. Por quê? Porque não adianta nada eu usar uma tipografia que não tem nada a ver com o meu negócio, com a minha personalidade, porque eu trabalho a minha marca pessoal. Mas vamos supor, se você trabalha com, eu tenho um negócio para criança, aí ok, é outra coisa que não tem nada a ver com você. Então uma coisa é a minha marca pessoal, outra coisa é o meu negócio. Que por um acaso os dois andam bem parecidos em tudo. Eu não tenho algo muito diferente, né? Como um negócio para criança, ou sei lá, algo muito diferente. Então o meu negócio também, ele precisa que eu seja uma pessoa mais séria, que eu esteja bem vestida, por causa do público que eu atendo. Então isso faz parte pra gente tomar cuidado, tá? O tom de voz, que é isso que eu falei, a forma como eu falo. Não adianta nada eu estar aqui toda de terno, linda, maravilhosa, chega lá, e aí, gente? Vamos lá! Como é que seria esse tom de voz aí da minha marca? Seria a mesma coisa com a imagem que eu quero passar? Então, tudo, o tom de voz não é só o que a gente fala, o tom de voz é como a gente se comunica. Então, mais uma vez, tudo que a gente faz comunica. Quando eu posto uma foto no Central Park, eu estou comunicando algo. E eu vou falar sobre isso em pouco. Cores. As cores influenciam completamente. Completamente. Por quê? Porque quando eu tenho, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, eu tenho que saber o que eu quero, qual é o meu objetivo e o que eu quero passar com isso. Porque quando eu escolho uma logo, eu comecei com uma logo rosa. Preta e rosa. Legal, Raquel? Não é legal. Por quê? Porque você passa o quê? É toda Barbiezinha, eu não quero passar isso para as pessoas. Eu não sou Barbiezinha, eu nunca fui. Eu gosto de rosa, eu uso todas as cores, eu não gosto de lilás, mas o resto eu uso tudo. Mas eu preciso usar as cores que têm a ver comigo, porque é a minha marca. Então não adianta eu usar uma cor que não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com os meus valores, não tem nada a ver com o que eu quero passar para as pessoas, não tem nada a ver com o meu nicho. Então as cores, elas são muito importantes. Tipografia, a Raquel falou isso com maestria, que ela até deu o exemplo lá do presidente da empresa. Faz parte. Eu não vou nem me alongar nesse assunto aqui, porque faz parte. Não adianta nada eu estar aqui também eu estou sempre dando o meu exemplo, porque está aqui real, né? E tá com uma tipografia lá de criança, colorida, não tem nada a ver com o que eu vou passar. A pessoa vai olhar, que mulher maluca. Tá aqui toda de terno com uma logo dessa, um cartão de visita desse, rosa, com florzinha, com não sei o quê. Não faz parte, não passa a mesma comunicação que você quer passar. Ou então, de repente, você passa uma comunicação na rede social de uma coisa, mas quando você está no presencial, você é outra completamente diferente. Então, a gente precisa se atentar muito a isso. Pode passar. Conteúdo. Peraí. Conteúdo. Olha
eu sou agitada, mas eu gosto de paz. Então, esse tipo de foto, eu gosto de viagem. Então, todas as minhas viagens eu sempre posto foto, porque eu gosto de viajar. Isso mostra o que eu quero passar com isso. Não é que eu tenho dinheiro e estou viajando, que muita gente às vezes pensa isso, mas é o meu estilo de vida, são coisas que eu gosto de fazer. Então, vocês nunca vão me ver aqui postando alguma coisa, por exemplo, de, sei lá, de violência, de coisas que não tem nada a ver comigo. Por quê? Não faz parte do que eu quero comunicar e principalmente aqui, o que eu posto não é só para as pessoas verem, é o que eu sou. Então quem me conhece, ou até quem não me conhece muito, mas consegue perceber isso, vem já o meu estilo de vida, vê que eu sou flexível, eu também uso calça jeans, eu também uso tênis. Isso aqui é uma comunicação. Eu não estou só de terno. Eu não sou séria o tempo todo. Eu tenho os meus momentos de lazer também. Então, isso tudo aqui comunica. E não é só post do seu produto. Ah, compre isso, compre aquilo. Ninguém aguenta mais isso. E quem só tem um Instagram disso, está perdendo dinheiro. A gente precisa fazer conteúdo que a gente entregue valor para as pessoas. A gente precisa entregar conteúdo que mude a vida das pessoas. Quando eu posto foto assim, vai ler a legenda, com certeza tem algo reflexivo aqui. Com certeza tem algo para refletir, algo da minha vida, alguma experiência, algo que eu vivi, algo que eu acredito, tem alguma coisa aqui. Então, eu estou usando a foto para te mostrar da minha vida, mas eu estou te mostrando o que eu penso, aquilo que eu acredito, as minhas crenças, os meus valores. E como aplicar isso na sua marca? Quais são as suas crenças? Quais são os seus valores? Muita gente não sabe. Então, não sabe o que postar. Por isso que eu vejo um monte de gente, não sei o que postar. Essa não é a maior dificuldade das pessoas do que postar? Pois é. Essa é a maior reclamação que eu tenho. Não sei o que postar, estou sem ideia, estou sem nada. Então, poste seus valores, poste as bandeiras que você levanta, poste aquilo que você acredita, poste uma ideia que você teve, poste algo que deu errado. Eu já falei no meu Instagram sobre a minha crise de ansiedade. As pessoas acham, você vai mostrar sua fragilidade? Eu falei, vou. Porque eu não sou uma máquina, eu tenho problemas também, eu tenho dor de cabeça, eu tenho tudo que todo mundo tem. Às vezes eu falo, gente, não apareci muito hoje porque eu não tô me sentindo bem. E as pessoas, por incrível que pareça, as pessoas gostam de saber disso, porque elas conseguem ter uma relação mais próxima com você, pois ela é humana que nem eu. E não, tem uns não, né? Eu tenho uns que é só foto. Não é assim? É importante você postar essa foto também, para as pessoas verem como você trabalha, o seu estilo de trabalho, como é que você se posiciona. Mas também é importante postar foto quando você está à toa. Porque isso gera conexão. Isso gera a proximidade com as pessoas, com o teu público. Produção de conteúdo, gente. Todo mundo tem dúvida nisso aqui. Isso tudo aqui já foi falado. Imagem. Não vou nem falar, né? Que a Juliana bateu nessa tecla aí horrores. Tirem fotos boas, profissionais. Não tenham. Junta dinheiro e faz um ensaio com a Juliana. Olha isso! Eu fiz um ensaio maravilhoso na Times Square, gente, por $60. Tenho até que postar mais fotos. E vou fazer outra semana que vem, né? Ou na outra, sei lá, com o meu marido. Então façam com a família. Por quê? Porque quando eu postar foto da minha família, as pessoas sentem, nossa, ela é casada. Depois que eu casei, como é que muda, né, gente? As pessoas acham que mulher sozinha não tem valor, né? Não tem autoridade, não tem nada. Mas depois que a gente casa, como é que as coisas mudam, né? Como se a gente dependesse de um homem para validar a gente, não é verdade? Mas eu continuo a mesma depois que eu casei. Eu continuo, a minha cabeça não mudou, o meu trabalho não mudou, a minha forma de pensar não mudou. Lógico, a gente adapta algumas coisas, né? Porque antes é você pensar sozinho e agora você tem uma pessoa. Mas a minha essência não mudou. Eu continuo sendo a Gisele de antes. Vídeos. Gente, eu não gosto de fazer vídeo. Preciso confessar pra vocês. Às vezes eu tô a fim de fazer vídeo, mas às vezes eu também não tô. Por quê? Porque dá trabalho. Dá trabalho fazer vídeo. Tem gente que ama. Eu falo que cada um no seu quadrado. Eu odeio editar vídeo. Aí o que eu faço? Eu delego. Uma coisa que eu aprendi na vida, porque eu sou uma pessoa centralizadora. Não porque eu acho que as pessoas não vão fazer direito, é porque como eu ser centralizadora.
gente acha que as pessoas não vão fazer do jeito que a gente gostaria que fizesse e a gente quer que faça no nosso tempo. Então isso é uma coisa que eu melhorei muito no meu autoconhecimento. E eu aprendi a delegar mais. Não que eu antes não delegava, mas eu aprendi a delegar cada vez mais. Hoje em dia eu estou quase... pô, essa eu não vi não, depois eu aprovo. Aí a aposta lá com a inteligência, com o IA aqui. Não mandei postar? Então, agora vai lá e resolve isso. Enfim, então às vezes a gente precisa aprender a delegar. A gente precisa fazer isso. Ai, Gisele, eu não tenho dinheiro. Eu sei que às vezes é difícil, mas às vezes é necessário. Sabe por quê? Porque quando a gente quer fazer tudo, a gente deixa de cuidar do core business da gente. Eu já passei por isso no início. Teve uma época que eu ficava assim, gente, e agora? Eu falei, chegou um tempo que eu falei, não dá mais. Porque ou eu fico fazendo post, ou eu fico cuidando de coisas, finanças, jogo com o contador. Eu detesto para trabalhar com a parte de finanças. Ou eu faço isso, ou eu trabalho com o que eu gosto, eu vou fazer o que eu não gosto. De novo. Porque eu não quero delegar, então eu estou preferindo delegar. Então vídeos, ele é muito importante. Mesmo que você não queira fazer, eu sou tímida, não quero aparecer. Não precisa. Tem várias formas de você fazer isso. Não precisa aparecer. Gisele, eu quero trabalhar minha marca pessoal e não quero aparecer. Lamento. Lamento te informar, então você não vai conseguir trabalhar sua marca pessoal. Porque marca pessoal, você tá falando, né? É a pessoa. Você pode até não fazer vídeo, você pode não estar no Instagram todos os dias, mas você vai ter que ter uma foto, a pessoa precisa saber com quem tá falando. Né? Então isso é muito importante. Façam vídeos, mesmo que vocês não queiram. Que nem eu. Mas eu gosto de entregar conteúdo. É porque às vezes, quando a gente vai fazer vídeo, o que a gente pensa? Tem que arrumar o cabelo, tem que fazer a maquiagem, tem que ver a roupa. Qual foi a roupa que eu usei no último vídeo pra não sair igual? E aí tem que fazer o roteiro, e agora fazer 1 minuto de 30 segundos. Só de falar isso é canseira. Não, eu também, porque senão não tem condição. É isso aí, porque senão não tem condição, né? Então, mas aí até chegar esse dia, às vezes a gente não tá afim, né? Mas quando eu tô, sai 30 vídeos num dia só. Falo. E stories. Muita gente não trabalha stories. Eu confesso que nesses últimos meses, 2 meses, eu acho que eu tô bem falha nos stories. Porque minha vida me mudou completamente. Eu casei por 2 semanas, acabou o evento, vou fazer um outro evento que daqui a pouco eu vou falar. Então assim, você acha como é que tá a minha cabeça? Aí às vezes eu encontro as amigas, nunca tirei foto com ela. Não é? A gente sempre fala, quando eu saio, esquecemos da foto. Por quê? Porque a vida está tão corrida, a gente está falando tanta coisa que a gente esquece. E às vezes é importante você tirar foto quando você encontra com uma pessoa, quando você sai no seu momento de lazer. O que você tem que postar depende da comunicação que você quer fazer, que é aquilo que a gente já falou lá atrás. Mas os stories é muito importante. No Brasil criaram um negócio que 8 horas você posta não sei o que, 9 horas você posta não sei o que, 10 horas não sei o que, 11 mil... Oh, gente! Qual é o novo trabalho? Stories. Fazer stories. Porque o que a gente faz de hora em hora? Não tem como, né? Então eu não sou essa que faço de hora em hora, porque eu também nem tenho como dar conta disso. Porque às vezes eu tô em atendimento e como é que faz? Não tem como. Então, assim, mas façam. Pelo menos todos os dias. É raro eu não aparecer, não postar nada no story. É raro. Mas às vezes acontece, raramente acontece. Mas pelo menos dos 3 stories por dia, uns 4, daquilo que você. Ou então reposta algum post que você achou importante pra falar. Mas às vezes não é bom dar um tempo pra não enjoar, não ficar aquela coisa assim todo dia. Não? Eu fiz isso porque eu tava saturada. Eu tive uma época que eu falei, chega, para porque não tá dando. Por quê? Quando a gente começa no Instagram, e ele tá mudando o tempo todo, principalmente quando a gente tá começando, a gente começa a olhar o que as pessoas estão fazendo e a gente acaba querendo fazer igual. E quando você vê, eu tava extremamente esgotada. Porque a sensação que eu tinha é que eu vivia pra fazer stories. Eu não fazia mais nada da minha vida, apesar de trabalhar, fazendo as outras coisas. Mas a sensação que eu tinha é que eu tenho que fazer stories. Parecia que o meu trabalho era aquele. Que eu acordava pra fazer aquilo todos os dias. E não é assim, né? Às vezes é bom você dar um tempo quando você não quer aparecer. Você fala lá, avisa as pessoas. Gente, vou ficar aqui, vou dar um tempo aqui nos stories porque eu tô precisando de um tempo de reflexão nas redes sociais. Mas as
Exatamente. Eu sou uma pessoa que eu não sigo amigos. Por quê? Não todos, claro. Porque é isso. Vai na padaria, eu não quero saber se você foi na padaria, gente. Não me interessa, você tá entendendo? Eu vou seguir você se você tiver algo interessante pra fazer. Mas se você falar assim, se a gente não aparecer todos os dias, não é importante? Virgínia, vamos falar da Virgínia rapidinho? Carlinhos Maia. Não, calma. Vocês podem até não gostar, mas vamos falar do sucesso que faz. A gente venhamos e convenhamos, né? Não é à toa que são os tops, os 2 primeiros influenciadores. É porque eu caí no Carlinhos Maia e fiquei uma pirâmide dele. Eu comprei uma franquia dele e é uma pirâmide. Então, falar do Carlinhos Maia pra mim é que Desculpem a ignorância. Quem é Virgínia? Que mundo você vive? Virgínia é uma mulher de 23 anos, loura, gostosa, tem um corpo perfeito, tem 2 filhas e é casada com o Zé Felipe, que é filho do Leonardo. E ela posta a vida dela desde a hora que ela acorda até o último suspiro dela pra noite. Mas ela tem 42 milhões. Não, mas ela não é ela. É porque ela é casada. Ela já era assim. Ela era influenciadora, ela era youtuber, ela fazia já sucesso no youtuber. E os 2 cresceram juntos, digamos assim. O Zé Felipe também não era nada muito grande, não. Então, como ela começou a postar, ela começou a crescer e começou a postar as fotos, as músicas dele com as dancinhas, os 2 cresceram demais. Ela então disparou. Entendeu? Exatamente. As polêmicas, as coisas. Mas isso aí é ótimo. Quando você não tem hater, tem alguma coisa de errado com o teu negócio. Quando você tem hater, quando alguém fala pra você que, poxa, esse negócio que você vai fazer não é legal. Eu acho que, não sei se vai dar certo. Ótimo, é porque a pessoa queria estar fazendo o que você está fazendo, mas não tem coragem pra fazer. Então, assim, o hater é importante, porque ele tá gerindo ali o negócio, ele tá dando audiência, ela tá sendo compartilhada num monte de lugar, um monte de gente tá falando da vida dela. E ela só tá botando dinheiro no bolso, ela tá trilionária. O algoritmo, quando você deixa de postar nos stories, ele cai? Muito. Hoje em dia, eu reparei isso nas últimas 2 semanas, não, acho que de uns 2 meses pra cá, se você não seguir, se você não curtir, sei lá, tiver alguma interação com o post de uma pessoa, acho que de 2 a 3 dias você não vê mais essa pessoa. Eu percebi isso porque eu segui uma pessoa e eu falei, gente, cadê? Porque foi assim, exatamente a semana do casamento, da loucura, que eu quase não entrei no Instagram e tal, e perdi um monte de gente. Porque ele passa a não entregar. Então, por favor, gente, quando eu postar alguma coisa, vocês vão lá. Dá um coração. Faz esse favorzinho, por favor. Pode passar. Ferramentas. Essas aqui são as 3 ferramentas que eu mais uso. Quando eu tenho que fazer algo, eu, comigo mesma, tirem foto, utilizem. Por quê? Porque são simples de fazer, são intuitivas, vai até sair. São intuitivas, né? Não tem aquela coisa mirabolante de você fazer e muito rápida. Tipo assim, o Mojo, você troca a foto, você troca o texto e acabou. Já tá pronto lá o vídeo da pessoa dançando, de qualquer coisa, algo relacionado, lógico, com aquilo que você quer passar. Então, assim, o CapCut, você que fez o vídeo, eu jogo lá no CapCut, ele dá a legenda perfeita, maravilhosa, às vezes altera uma coisa e outra, sem você precisar ficar digitando. Olha que espetáculo. Em 2 segundos eu tenho uma legenda de todo o meu vídeo. Maravilhoso. O InShot, ele é muito fácil para poder... Os 2 são muito fáceis para editar vídeo. Então, como a gente está na era do vídeo, por favor, utilizem, porque vale a pena e é fácil de usar. Eu gosto de passar coisas que eu uso e que é fácil, né? Eu não vou passar uma coisa que, olha, gente, usa Photoshop e não sei o quê. Eu não sei mexer no Photoshop. Vamos lá, próximo. A importância de ter interação, né? Que a gente já falou. Como que a gente cria engajamento? Como é que vocês acham que a gente cria engajamento? O que é engajamento? Quando você curte, quando você posta, quando você está sempre presente. Exatamente. E a melhor coisa que a gente tem para criar engajamento, que além disso, é criar uma comunidade. Quando você cria uma comunidade, você consegue fazer qualquer coisa, você consegue vender qualquer coisa. Então, às vezes, é uma pessoa que está te curtindo
mas eu faço parte. Eu faço parte de um grupo de mulheres cientistas que estão inventando a próxima vacina. A gente quer se sentir pertencente. Então, para a gente criar esse engajamento, não adianta a gente ter só curtida, principalmente de quem não conhece a gente, do tio, do avô, do papagaio, do periquito. A gente precisa criar um engajamento que ele seja constante de pessoas que admirem e gostem do nosso trabalho. Promoções exclusivas. Isso é uma coisa que gera muito engajamento. Quando você tem algum produto ou algum serviço e você gera uma condição especial para você vender aquele produto ou serviço. Você gera uma promoção exclusiva igual a Ju fez hoje. Só para quem está aqui, só para quem... E depois ela vai cobrar outro valor, tá? Só para quem está aqui, é uma promoção exclusiva, daquele momento é algo pontual. E não viver vendendo de promoção. Porque quando você vive de promoção e você quer voltar para o preço normal, o cliente reclama. Ele não quer pagar aquele preço porque ele já se acostumou com aquele preço promocional. Então, como é que a gente faz para a gente doutrinar o nosso cliente que o nosso preço é esse? Não dê preço, dê valor. Você tem que passar para o teu cliente qual é o teu valor. O que você está ensinando? Por que é importante ele comprar o teu produto, o teu serviço? Não é pelo preço. Porque muitas vezes ele vai preferir pagar mais caro do que pagar barato, porque por uma pessoa que às vezes ele não sabe que vai entregar aquilo que ele está precisando. Tá? E converse com os seus seguidores, que é aquilo que eu falei. Então, se uma pessoa comentou, vai lá e responde. Porque se você não fizer, o Instagram está lendo isso. É uma pessoa que não tem importância para você, porque você não deu atenção para ela. Entendeu? Então é muito importante a gente interagir com os nossos seguidores, a gente postar coisas e fazer perguntas, utilizar CTA. Você sabe o que é CTA? É a chamada para ação que a gente utiliza normalmente no final de post, ou no início, mas eu uso também no final de post para fazer com que a pessoa responda. E muita gente não gosta de comentar. Mas eu quando eu vejo empresa linda, eu falo, você tá linda, você tá maravilhosa. Se eu vejo um produto, adorei, quero fazer também. Hã? Morro de... Eu só caí do morro no comentário. Comenta, por favor, comenta. Porque eu vou lá, vou ver se você vai comentar. Ultimamente eu só tô indo nos comentários pra ler de rir de comentário que eu acho. Então você tá em site de fofoca. Ela usa site de fofoca. Aí eu vou lá no comentário só pra ver o povo comentando engraçado. Pois é, mas às vezes o post que a gente precisa, igual eu tava falando de conteúdo, às vezes é porque aqui não dá pra falar sobre tudo, os tipos de post que tem, que infelizmente aqui não dá pra falar. Que horas são, gente? 8 horas. Tá, vamos apressar. Depois eu falo sobre isso. Então, assim, conversa com seus clientes. Próximo. A gente já tá acabando já. Isso aqui eu vou passar rápido, porque eu já vi várias que entraram em contato comigo e não sabem fazer bio. Gente, a bio é muito importante. Dá um clique. A bio é muito importante. Por quê? Pode dar um clique. Por que eu tô passando ali no negocinho? Enfim, o nome, ele precisa ser simples. É underline 5965. Gente, um amigo meu, eu falei assim, como eu mudei de Instagram, eu ainda não estava seguindo ele, nem tinha percebido. Eu falei, qual é o seu Instagram? E eu puxando o nome dele, não achava. Underline, não sei o que, New York. Eu falei, gente, muda isso, filho, pelo amor de Deus, senão ninguém te acha. Então, muito fácil. O meu tem um ponto, porque eu não gosto, nem queria ter um ponto, porque o Gisele Carreira tá lá no outro que eu perdi. Então, eu não consigo ter o Gisele Carreira assim, porque eu já tenho e não tenho. Tá no meu outro Instagram. Passa. Por que não tá aparecendo o meu negócio? Lá. Próximo. A nossa missão. Pode dar mais um clique, que vai cuidar aqui. De novo. A nossa missão é muito importante, que eu vi várias que entraram em contato comigo. O que você faz? Tem gente que está postando coisas de produtos e serviços e não tem nada na bio. Isso é um tiro no pé. Não façam isso com vocês. Escreva o que você faz, o que você gera, o que você entrega para o teu cliente. Ele precisa saber qual é a transformação que você gera na vida dele. Não deixe a sua bio em branco nunca. Porque isso aqui, ele fala muito se você é profissional ou não. Ou se você é amador. Pode passar. Foto logo, que eu já tinha falado. Pode dar mais um clique. Eu uso, nesse perfil, eu uso a minha foto, porque eu estou trabalhando a minha marca pessoal, mas no outro eu tenho a logo do meu negócio, porque eu estou trabalhando os meus serviços. Pode passar. Links. Esse item aqui. Se
você não tem nada aqui, você não é ninguém. É verdade. Eu já fiz isso, tá? Desculpa. Gente, essa fulana aqui, ela não tem... Ah, não, então ela não deve trabalhar direito, não. Ela não sabe trabalhar. A gente precisa levar o nosso cliente a falar com a gente. A gente precisa... Esse link aqui, o Instagram só dá direito a um. Mas a gente tem várias ferramentas que a gente pode botar 300 links dentro dele. Então você coloca para o seu site, você coloca para a sua landing page, você coloca para o seu WhatsApp, você coloca para a sua outra rede social, você coloca, não sei para onde você vai colocar, mas coloca, joga ele para algum lugar, por favor, que fale com você. Não deixe isso aqui zerado, gente. Isso aqui é um outro motivo também de você não ser uma pessoa muito profissional, que tipo assim, você não usa o seu Instagram profissionalmente. Tá? É muito importante. Pode passar. Pode passar. Conteúdo, né, que a gente já tinha falado. Utilize vários conteúdos, pegue conteúdos mais relevantes do seu negócio, algo que deu muito engajamento, ou sobre um produto ou serviço que você faça e fixe ele. Isso aqui vai sair daqui amanhã. Por quê? Porque eu vou desfixar, ele automaticamente vai voltar para o lugar dele e ele não vai estar mais aqui, vai entrar outro. Então assim, fixe aquilo que... Esse aqui dá muito engajamento. Muito engajamento. Principalmente quando eu faço tráfego pago dele. Sempre tem gente que vem atrás de mim por causa do que está nesse post. Pode passar. Tá aqui de novo? Eu já pensei, né? Já foi. Voltou? Ou tá voltou? Ah, essa aqui é importante. Pode passar. Essas fotos aqui, o que as pessoas querem saber da sua marca? Ela não quer saber se você vende calcinha, se você vende joia, se você vende apartamento, se você vende seguro. Não é isso que a pessoa quer saber. Ela não te procura para saber isso ou para comprar isso. Ela te procura para buscar transformação daquilo que você vai fazer na vida dela. Então, o que você tem que vender? Não é o seu produto, mas é aquilo que o seu produto vai fazer na vida dela, que às vezes nem a pessoa sabe. Então você tem que criar desejo, você tem que criar necessidade. Essa primeira marca aqui, qual é? Chanel. Tem ali o perfuminho. Mas olha o estilinho da foto. Se não tivesse aquele perfume ali, você ia achar que era ou a maquiagem, ou que... Mas você gostou da foto? Quem não gostou da foto? Não gerou uma vontade ali, uma necessidade ali de ter aquele vestido, aquela maquiagem, aquela cara, aquela pele? Não tem? Gera necessidade. A segunda foto. Às vezes a gente foca muito, no caso aqui está o produto. Essa aqui, vamos ver se vocês descobrem que marca é essa. Não, Cartier. Não. Por quê? Às vezes a gente acha que a gente tem que ficar mostrando a nossa marca o tempo inteiro. E não, às vezes não é isso que gera necessidade. Às vezes gera necessidade, de repente... É porque essa foto aqui eu não peguei ela... Essa parece um pouco com outras marcas, então às vezes pode confundir também. Sim, exatamente. Mas vamos supor, mas o objetivo dessa foto, quando você entra no Instagram, você está entrando no Instagram daquela empresa, então você sabe. Porque aqui tá solta, óbvio. Eu coloquei também propositalmente. Mas quando você entra, você gera necessidade, por uma casa que é uma foto simples, mas ela tem umas fotos que às vezes eles estão lá no deserto do Saara, não tem assim, uma foto em Paris. Ele está gerando necessidade do contexto daquilo, do que aquela marca está trazendo, que é luxo, glamour. Você está entendendo? É a viagem, que é o quê? Que é a flexibilidade da pessoa poder viajar, poder aquisitivo. É isso que está gerando uma foto. Não é o produto em si. Porque até então vocês não sabiam nem qual era a marca. De repente você poderia falar, é maquiagem. Entendeu? Então qual é a necessidade que você está gerando? Então, se você vende um seguro, qual é a necessidade do seguro? Eu não quero comprar seguro. Alguém quer gastar dinheiro com seguro? Não, mas a gente compra seguro para quê? Para estabilidade, para segurança, porque na hora que a gente precisar, a gente vende isso. Eu não vendo apartamento. Eu vendo o quê? Eu vendo segurança, família, todo mundo quer ter aquela casa confortável, quer ter conforto, não é assim? Então, qual é a necessidade do cliente? Ele está comprando um produto por uma necessidade. Quando você consegue descobrir qual é a necessidade que você vende. Investimento. Investimento? Por que você faz investimento? Você tem uma renda para você extra para poder. Você pensa no futuro, para você ter uma
isso que você vende, você não vende seguro. Sim. Investimento. A gente não gosta. Quem gosta de guardar dinheiro? A gente quer comprar blusinha, a gente quer aproveitar a promoção, não é assim? Mas a gente guarda dinheiro para quê? Por uma necessidade, pra gente ter mais segurança quando a gente estiver aposentado, porque a gente, hoje eu tô aqui, mas quando eu tiver aposentado, né? não, futuramente eu falo aposentado porque é quando a gente tiver um pouco mais de idade. Mas, tipo, por uma hora de necessidade, né? Alguém ficou doente, alguma coisa. Então, assim, de você ter essa segurança de que você vai ter se algo acontecer. Tá? Então, assim, procure identificar qual é a necessidade do seu cliente para você conseguir vender. Tá bom? Pode passar. Vai. Pode passar. Aqui. Então, o que eu tinha falado, que é a necessidade que é o quê? Viver melhor quando a gente vive num apartamento, ter mais prazer para viagem, para um monte de coisa que a gente vende, e novas experiências. Cliente gosta de experiência. Então, quem vende produto faz um belo unbox. Alguém sabe o que é unbox? Que é aquela caixinha que a gente recebe em casa, mas faz uma caixinha maravilhosa. Que o cliente tinha até vontade de postar. Olha o que eu recebi, não é assim? É. Alguém já viu assim? Então, por quê? Porque ele fez o trabalho de casa. Pode passar. Eu acho que. Ai, será que dá tempo? Você me dá 2 minutos que eu preciso fazer isso? Gente, vai passar. Dá um clique aí. Mão na massa. Esse aqui pra mim é a hora mais importante. A gente vai levantar, a gente vai fazer um grupinho de 3 ou 4 pra gente se conhecer. Porque isso pra mim, no evento, é a coisa mais importante. Porque quando a gente tá lá, às vezes a gente tá sozinha, a gente tem vergonha, a gente não consegue conseguir todo mundo. Mas aqui a gente vai falar com o máximo possível de pessoas que a gente tem. Sabe por quê? Porque num evento desse, é pra gente se conectar, é pra gente fazer parceria, é pra gente fechar negócio. E às vezes uma pessoa tá aqui dentro é uma pessoa que pode te ajudar. Tá bom? Vamos levantar rapidinho? Então o que vocês vão falar?